Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui para uma live e vamos lá ver aqui quem já está entrando. Eu vou chamar aqui, ó. Só um instantinho. Estou aguardando. Oh! Deu certo! Deu certo, meu Deus do céu! Misericórdia! Deixa eu ajeitar aqui. Gente, por que essas coisas acontecem, né? Não era para acontecer, né? Não era, mas eu me preparei aqui toda para vocês. Não era possível, tá né? Que linda, a gente fosse... né? Ficar falando no escuro não pode, não. Não. Olha, a classe é sua, tá? Você é minha convidada para me entrevistar. Tá ótimo. Olha só, depois eu quero só te pedir, quando terminar a live, eu quero que você publique o vídeo no seu IGTV, para depois eu conseguir pegar e publicar no meu, tá? Tá, depois eu vou querer saber como é que se faz isso, que eu nunca fiz. Mas a gente faz, não se preocupa não. A gente faz, na hora que terminar, isso, quando terminar, ele te dá uma opção de publicar no IGTV, tá? Então vamos começar de novo. Eu quero te dar as boas-vindas, essas coisas acontecem, né, na rede social mesmo. O Roder até falou que, ainda bem que tinha gente aqui que sabia, porque ele falou assim, ó, comigo aconteceu isso, vocês vão ter que sair, e ela entra no dela e te convida. Então, tudo bem, aconteceu, mas deu certo, né? Deixa eu ajeitar aqui. Que tô... Tá, pode se ajeitar. Vai convidando, você conhece as pessoas, vai recebendo elas na minha casa. Sim, você é tá anfitriã, tá bom? Você é a grande anfitriã hoje. Gente, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando aí, né? A nossa live hoje é com a doutora Emília Pinheiro, essa portuguesa que mora aqui no Brasil, que é tão querida, né, no Grupo Fisiocante, professora do Grupo Fisiocante e especialista em nutrigenética, né, doutora Emília? Exatamente. E o nosso tema hoje é a dieta do tipo sanguíneo, que ficou muito famosa, por causa de um livro que foi publicado em 1996, que é a dieta do tipo sanguíneo, e que tornou-se um enorme sucesso em todo o mundo, né? A obra ela foi traduzida para 52 idiomas e vendeu mais de 7 milhões de cópias. É verdade. E o Dr. Peter, que é o autor desse livro, ele defende que pessoas com diferentes tipos sanguíneos processam alimentos de maneiras diferentes. E é isso que a gente vai falar hoje. Por isso que a gente convidou essa pessoa tão querida, porque além dela ser especialista em nutrigenômica, ela domina bem o assunto de dieta do tipo sanguíneo, né, doutora Emília? Com certeza. Se apresenta pra gente um pouquinho, para quem não te conhece. Para quem não me conhece. Então, meu nome é Emília Pinheiro, tá? Pinheiro, eu falei Ribeiro. Pinheiro, falou Ribeiro. Não tem problema, não tem problema. Emília, sou conhecida por Emília Pinheiro, todo mundo já me conhece. Eu sou portuguesa, né? Já moro mais ou menos há uns 40 anos aqui no Brasil. E fui eu que trouxe a dieta pelo tipo, esse conceito de dieta pelo tipo sanguíneo aqui para o Brasil, né? Eu sou pioneira e atualmente eu sou considerada a principal voz nesse sistema individualizado, né? E é referência, né? Exatamente, então é importante, eu queria começar por mostrar esse conceito que vem de trás, porque não foi uma coisa inventada por mim, não é uma ciência e como tal ela é totalmente apoiada, né? Então, a dieta do tipo sanguíneo, eu quero começar por dizer para quem nunca ouviu falar, ou mesmo para quem já ouviu falar, que ela engloba dois aspectos assim basilares na vida de qualquer um de nós, não é? E que são alimentação e estilo de vida. Não é só alimentação, não. Muita gente acha que é só, eu vou comer diferente, isso aí não tem nada a ver. Mas não, tem também todo um conteúdo de estilo de vida extremamente importante. E ambos, tanto a alimentação quanto o estilo de vida, são baseados na bioindividualidade, não é?
que está diretamente ligada a cada um dos tipos sanguíneos, não é? E uma das primeiras perguntas que normalmente me fazem, especialmente quem é da área da saúde, é se ela é científica. Ah, mas isso aí é científico? A primeira pergunta que me fazem, né? E cada vez que isso acontece, eu fico assim muito grata, muito feliz em ter a oportunidade, né, de explicar e até mostrar que sim, né? Ela é totalmente apoiada sobre bases científicas, né? E é isso que eu vou explicar agora. Por que ela é apoiada em bases científicas? Por que eu posso encher a boca e dizer isso de uma forma... Qual que é o embasamento científico dessa estratégia, né? Dessa dieta? Exatamente. Tem a ver alguma coisa com o que você já comentou logo aí nessa introdução, nessa entrada, né? Realmente foi por volta de 1957 que começou a ser percebida pela primeira vez e a partir daí começou a ser levada em consideração essa correlação, não é? Entre o que comemos diariamente e o nosso sistema imunitário, né? Pelo naturopata americano, o Dr. James de Adamo. Veja bem, antes do Peter, houve o James, que era o pai dele, né? Ele propôs, na época, já nessa época, lá quase 70 anos atrás, ele propôs aos seus pacientes vários planos alimentares com base no tipo sanguíneo de cada um, porque ele foi trabalhar, ele saiu dos Estados Unidos como naturopata e foi para a Suíça. Ele foi convidado para um spa, que não tem nada a ver com os spas, que hoje para nós, um spa hoje é para a gente relaxar, né? Mas um spa, os spas que nasceram na Suíça era para realmente emagrecer a pessoa. Era para uma dieta de emagrecimento. E ele levou aqueles conceitos todos na bagagem, os conceitos normais da nutrição. E o que ele percebeu? Que ele não conseguia emagrecer todas as pessoas da mesma forma. Uns emagreciam rápido, outros não. Outros comiam determinados alimentos, ficavam hipernervosos, outros ficavam relaxados. E ele dizia, peraí, aqui tem que haver um elo, não é? Há um vácuo aí que eu tenho que entender o que está acontecendo. Por que que uns resultam e outros não? Dá até o inverso, elas engordam e ficam doentes. E isso começou com o pai dele a perceber dessa forma, só assim. E aí foi quando ele teve um insight. Eu acho que as pessoas já nascem vindo com propósitos, né? Eu acredito muito nisso. Eu também. Não é, minha querida? E então, o que ele pensou? Eu vou saber o tipo sanguíneo de cada um. Ele não sabe nem direito por que ele chegou nessa conclusão. E ele começou então a saber o tipo sanguíneo de cada um e a perceber os alimentos, como é que as pessoas se sentiam pós-alimentação, como é que se sentiam também o seu sistema nervoso, se dormiam bem ou não. Ele começou a perceber que ali havia realmente uma psora, a tal psora que Hahnemann fala tanto, né? A homeopatia fala, enfim. Então, ali tinha um nó cego. E ele propôs, então, aos seus pacientes vários planos alimentares, quando ele começou a perceber como eles reagiam favoravelmente. Fundamentado, né, na premissa de que não foi aleatoriamente também. Ele fundamentou-se na premissa que o sangue é a principal fonte de nutrição de todos os tecidos, não é? Então, alguma coisa aí teria que ocorrer. E uma vez que ele percebeu esse sistema funcionar, ele continuou a aplicá-lo, obviamente, e a aperfeiçoá-lo, apoiado nessas suas observações. Encorajado por esse sucesso do pai, isto muitos anos depois, o Peter ainda era garotão, né? Ainda estava só estudando, não tinha nem chegado na faculdade, mas depois dele se formar, encorajado pelo pai, ele continuou nessa direção, né? E naquela época, ele estava se formando na Baxter College, em Seattle, que disponibilizou, por coincidência ou não, mais uma vez aqui tem o destino amparando, essa faculdade, ela disponibilizou estudos na área da naturopatia para os seus médicos recém-formados. Olha só. E ele, usando esse apoio nos anos seguintes, empreendeu por um caminho de pesquisa que foi muito mais além do seu pai, não é? E ao perceber, então, que havia uma relação muito estreita também entre as doenças, aí ele já começou a ir mais fundo, já não era mais só para emagrecer, né? Entre as doenças e os diferentes tipos sanguíneos. E imediatamente ele conseguiu vincular olha só, atenção, duas das principais doenças estomacais, porque tem a ver com alimentação, né? O câncer, por exemplo, ao tipo sanguíneo A, e a úlcera péptica aos tipos O, que são os mais massacrados por úlcera péptica, né? Encontrando aí uma base científica inquestionável, porque ele foi lá fazer as pesquisas e verificou isso. Isso já acontecia. Ele percebeu
ele só juntou 1 mais 1, somou e deu 2, né? Então, ele percebeu que essas observações, assim, a priori, sustentavam muitas das observações alcançadas pelo pai. E essa constatação é que lhe deu um ânimo extra para continuar ainda em frente. E foi quando ele, mergulhando fundo, né, em tratados científicos anteriores, ele começou lá a pesquisar, há muitos anos atrás, sobre alimentos, sobre um bocado de coisas. O que é que ele veio descobrir? As lectinas. Ele disse, espera aí, são as lectinas que estão agindo, as lectinas dos alimentos, que é uma família de proteínas aglutinantes contidas nos alimentos que a gente ingere todos os dias, seja um simples grãozinho de arroz, seja lá o que for, né? Todos eles têm essas lectinas que estão na origem desses desequilíbrios orgânicos. Ou seja, ele verificou que as lectinas reagem então de maneira diferente com base nos antígenos dos tipos sanguíneos. Ou seja, é essa relação antígeno-lectina que provoca todo esse boom que deu origem à dieta pelo tipo sanguíneo, não é? Igual a uma transfusão de sangue mal feita. Por exemplo, eu sou tipo O, posso doar para todo mundo, mas se eu chegar no hemocentro e precisar de sangue do meu tipo sanguíneo, e se não houver, eu não posso simplesmente dizer, não tem? Então vai um A ou um AB, dá aí qualquer coisa que tenha. Me dá qualquer eu não posso fazer isso. Por quê? Por causa da reação antígeno-anticorpo. Isso é bem claro, isso é científico. Claro que um alimento não mata igual a uma transfusão de sangue mal feita, obviamente. Mas vai nos matando todos os dias um pouco, não é? Então, ele percebeu isso e percebeu que essas lectinas é que eram as responsáveis por formar esses subprodutos tóxicos que às vezes são fáceis de expulsar do organismo, né? E outras se instalam no corpo e geram o quê? Inflamações. E todas as doenças, desde uma inflamaçãozinha da ponta do dedo até a doença mais horrorosa, todas elas têm um denominador comum chamado inflamação oculta. Tudo começa por uma inflamação. Olha agora o coronavírus. Olha agora o coronavírus. Começa por um vírus que consegue inflamar e levar até a morte. É uma coisa assim, aterradora. Bom, então, após anos de pesquisa, ainda voltando um pouquinho mais para apimentar a questão, após anos de pesquisa, em 1996 foi quando ele se sentiu à vontade para publicar o livro que você falou, né? Dieta do tipo sanguíneo, né? Que aqui no Brasil... E aí foi um grande boom, né? Foi. Aqui no Brasil, muitas pessoas o leram. Anos depois, quando eu trouxe a dieta para o Brasil, as pessoas diziam, nossa, já ouvi isso, mas não liguei. Era tão complicado, eu não entendi nada. Né? E eu vi aí que foi uma coincidência, mais uma vez, e não existem coincidências, né? Que eu disse, espera aí, eu vou explicar isso de um jeito como eu sempre faço, assim, ó, rindo, eu sempre estou rindo, né? Explicando de uma forma que as pessoas consigam entender, porque é tão simples quanto saltar a corda, é só somar. Não tem muita técnica, não tem muita ciência, não, né? Então, foi aqui, então, que no Brasil algumas pessoas o leram, né? E logo se desinteressaram pelo assunto. Isso aí foi percebido, notoriamente, talvez por falta de entendimento, ou por hábitos alimentares de vida já bastante arraigados, porque ninguém gosta de mudar de alimentação. Eu sempre digo que é mais fácil, a gente mudar de religião do que mudar os hábitos alimentares. Você concorda? Nossa, concordo. É muito difícil. Porque, então, as pessoas são muito resistentes, né, doutora Emília? Mas você, como nutricionista, sabe disso. Nossa, muito resistente. Às vezes você vê um paciente chegando com uma demanda que ele necessita urgentemente mudar o hábito alimentar, mas quando você toca, e eu aprendi assim, e isso é fato, né? Eu tenho uma grande professora que é Denise Carreiro, que já fez uma live comigo, não sei se você a conhece, ela é maravilhosa, mora em São Paulo. A gente até tem uma live com ela agora em julho sobre síndrome fúngica. E aí ela fala, olha, geralmente o alimento que você mais se apega é o que mais faz mal para você. Então, às vezes o paciente vem com uma demanda e você fala, vamos, olha, esse trigo tá te causando uma inflamação em excesso, esse leite tá te causando uma inflamação em excesso, a gente vai ter que desensibilizar, tirar isso do seu organismo para fazer uma limpeza.
Nossa, é um Deus nos acuda, assim. Às vezes a pessoa, ela fala, não, você pode me tirar tudo, menos isso. Menos isso. E às vezes é o que mais faz mal. Com certeza, mas com certeza. A propósito de fungos, eu acho muito interessante. O ano passado eu estava em Portugal e um amigo meu, ele disse, médico, ele disse, estamos todos fungados. Eu achei muito interessante essa expressão. Mas nós realmente estamos todos embolorados. Nós estamos todos embolorados, né? A Denise, ela tem um livro que chama Síndrome Fúngica. E quando você começa a ler o livro, você fala, pelo amor de Deus, eu sou um fungo ambulante. Nossa, essa história dos micro-organismos são eles que nos carregam, né? Não somos nós que andamos, são eles que nos carregam, né? Isso literalmente. É verdade. Mas é isso. Mas pode continuar. Então, foi através desse livro, né, que eu entrei nesse cenário, né? Foi através desse livro que, para mim, até se tornou mais fácil, porque eu me considero a pioneira, mas esse livro veio abrir o meu pioneirismo, veio abrir um caminho para o meu pioneirismo, né? Foi muito interessante e que dura até os dias de hoje. Por quê? Porque a ciência, ela está sempre em constante evolução. Quantas coisas eu já mudei nestes 20 anos dentro do conceito da dieta tipo sanguínea que o próprio Dr. Peter estuda e passa, né? E é isso mesmo, né? Eu costumo dizer que o homem é uma obra-prima em constante evolução. Até o último dia da sua vida ele ainda está evoluindo, né? Bom, então sempre. Foi graças a isso. Perguntaram aqui o nome do livro. O livro, pessoal, é a dieta do tipo sanguíneo. Tá? O meu não. Não, o meu não é esse livro. Você tem um livro. Eu tenho 5 livros, sou autora de 5 livros. Que linda! Então fala o nome do seu livro. Tá, eu já ia falar daqui a pouquinho, mas já digo, o primeiro que está na 17ª edição, tá? E quase sempre está esgotado, chama-se Dieta pelo Tipo Metabólico e Sanguíneo. Mais para o final eu vou dar o meu site, não é? Onde dá para a pessoa ir lá e olhar os meus livros todos, tá bom? Os que eu tenho. Tá bom? Mas contando a história, como é que eu comecei a crescer aqui no Brasil nesse conceito, que é um país muito grande, né? Foi através desse livro, que junta a esse meu pioneirismo, que este sistema se popularizou na realidade. Por isso que eu digo que eu sou a principal voz aqui no Brasil. E vem crescendo bastante aqui, né? Quando há 20 anos eu trouxe esse conceito aqui para o país, né? Sendo atualmente, então, a principal voz. Nos últimos anos, essa ciência ímpar, pela sua extrema importância, né? Ela veio tendo um sucesso assim enorme. Eu nunca pensei ser assim uma coisa assim tão forte. De repente entrar no imaginário das pessoas, porque eu sou muito procurada, mas muito procurada mesmo, né? Então, comecei com palestras, com workshops, publicações em revistas nacionais e internacionais, e também devido ao alcance fantástico dos meus livros, especialmente esse da dieta pelo tipo metabólico e sanguíneo, né? E, além disso, os cursos que eu também ministro, e através das redes sociais, tudo isto ajudou a criar uma verdadeira rede, né, de comunicação e informação que, ao longo destes anos todos, já ajudou centenas de pessoas a melhorar a qualidade das suas vidas, de uma maneira simples e natural. Inclusive, eu sou a principal consumidora deste sistema e a minha idade, já estou em cima quase dos 70 anos de idade, tá bom? Nossa! Então, isso significa que se eu não tenho nenhuma doença... Isso, né? Não parece. Pois é, e nunca fiz nada. Não sou contra quem faça, mas eu jamais faria. Procedimento estético. Quando cair, caiu. E quem me conhece sabe que isso é especialmente verdadeiro, né? Eu não faço nada. Mas eu tenho hábitos de vida, eu me alimento de acordo com o tipo sanguíneo. Eu não pego elevador, eu subo escada e desço escada. Não importa se são 2 andares, se são 20 andares, né? Então, eu tenho esse hábito. Construir hábitos saudáveis, com certeza, né? Com certeza. A gente tem que procurar, não é? Bom, e foi assim que eu consegui todo esse envolvimento que hoje as pessoas já escutam falar na dieta do tipo sanguíneo e já começam a aceitar, apesar de nem sempre saberem, ainda ter essa confusão que eu acabei de dizer, se é uma dieta, se é apoiada na ciência ou não, né? Uma outra pergunta muito interessante que normalmente as pessoas que não são da área da saúde me fazem, essa é a primeira das pessoas que não são da área da saúde, é se ela é boa para emagrecer. Eu vou emagrecer?
Eu ia te perguntar isso agora, que ela está relacionada com emagrecimento, e se tá, por quê? Pois é. Olha, eu sempre digo assim às pessoas, todo organismo em equilíbrio, ele não tem peso a mais, nem peso a menos, porque ter peso a menos também é um drama. Né? Então, este conceito, para você ter uma ideia, eu nunca me pesei, eu não sei o que é me pesar há muitos anos, não me lembro de me pesar. E o meu peso é sempre estabilizado. Por quê? Porque eu estou em equilíbrio. Né? Então, é isso que eu digo às pessoas. Mas, infelizmente, esse viés do emagrecimento, ele vem sempre em primeiro lugar. Você sabe como é que é. As pessoas são muito imediatistas, querem imediatamente emagrecer, e tudo que possam... Para ontem. Exatamente, né? Então, ela ficou conhecida como dieta, não é? Ela entrou aqui no Brasil com o livro Dieta do Tipo Sanguíneo do Dr. Peter Dada, não é? E as pessoas leram e ouviram falar através de notícias divulgadas pela mídia, né? Sobre algumas famosas que seguiram a dieta do tipo sanguíneo e como esse preceito as ajudou a perder peso e a manter a forma. Pronto. Deus saiu o estupim. Colocado assim, desse jeito tão surpreendente, tão maravilhoso, claro que isso chamou muito a atenção, né, do público, que viu aí a oportunidade, especialmente para quem já estava acima do peso, emagrecer, claro, né? Alguns críticos lá atrás, viu, eu até fiquei muito nervosinha na época, eles simplesmente apelidaram de dieta da moda, dieta do emagrecimento da moda, né? Sem qualquer fundamento que explicasse esse sentido dúbio, né? Atribuído à citação. E isso me deixou assim muito mal, porque eu não tinha como contra-argumentar, porque virou um boom, né? Com as artistas as globais lá fazendo essa dieta, emagrecendo, enfim. Olha, eu gostaria de esclarecer, isso agora é muito importante, eu nem vou sorrir, vou ficar bem séria falando, vou tentar ficar bem séria falando isso. E o que é difícil, porque a senhora é uma simpatia em pessoa. Eu vou ficar séria agora, tá? Eu gostaria de esclarecer e volto a repetir com toda a veemência que a dieta pelo tipo sanguíneo, ela é totalmente apoiada na ciência e jamais ela foi concebida com essa intenção tão limitada de levar ao emagrecimento, claro. Sequer se apoiou como aquilo que habitualmente se denomina como dieta, né? Dieta, da forma que a maioria das pessoas crê ser uma dieta, né? Ou seja, para perda de peso. Por falta, talvez, de uma terminologia mais apropriada, né? Passou a ser designada assim como dieta. Eu prefiro, e isto é o meu segundo livro, eu troquei esse nome, dieta pelo tipo sanguíneo, disse, pera lá, eu vou fazer uma coisa diferente. Então, eu passei a chamá-la de nutrigenética. O que é? Tem o meu livro, né? O Poder Revolucionário da Nutrigenética, que é prefaciado até pela doutora Rosângela Arendt, né? Para desmistificar essa ideia de dieta, tá bom? Ou seja, eu prefiro chamar de um programa adequado à genética individual dos tipos sanguíneos. E aqui o termo nutrição, atenção agora também uma coisa muito importante, que eu acho que você vai gostar também de escutar, é que o termo nutrição que eu uso, nutrição, é bom eu deixar isso bem claro, não se refere apenas à área que atuam os nutricionistas. Não. Aqui neste contexto que eu chamo, a nutrição individualizada é que é indicada pelo tipo específico de sangue, né? Ou seja, respeitando o seu histórico de vida, o seu corpo, as suas células, a sua mente, os seus órgãos, enfim, tudo. É aqui que eu falo no aspecto de nutrição, tá bom? A mente e o corpo agem em conjunto, a gente sabe, portanto, está tudo integrado, né? Bom, a nutrição de dentro para fora. Exatamente. Então, que fique bem claro, porque às vezes a pessoa diz assim, mas espera aí, eu sou terapeuta e como é que eu vou mandar a pessoa, como é que eu vou orientar uma pessoa a fazer a dieta pelo tipo sanguíneo se eu não sou nutricionista? E o conselho são coisas completamente diferentes. A nutrição, o estudo da nutrição é uma coisa e o impacto que os alimentos têm sobre o DNA é outra completamente diferente, que é isso que é validada pela dieta pelo tipo sanguíneo. Como eu disse logo no início, né? É uma reação anticorpo e antígeno, né? Bom, então seguir a dieta do tipo sanguíneo é se autogerenciar apenas na escolha, digamos assim, daqueles alimentos que melhor irão estimular o seu metabolismo e isso leva-se ao emagrecimento.
né? Mas esse emagrecimento também só acontece porque o organismo recupera o seu equilíbrio básico. Foi aquilo que eu falei, não é assim? E essa é exatamente a proposta da dieta pelo tipo sanguíneo, né? Para você ter uma ideia, muitas pessoas, até diminuir o peso para elas, isso não representa quase nada, né? Às vezes a pessoa quer saúde. Elas têm um benefício secundário, isso é como se fosse um benefício secundário. Elas procuram pela saúde em si, pelo menos quem chega até mim, hoje em dia já não vem mais para emagrecer não, que eu já dou uma bronca logo. Não é para emagrecer. Primeiro que tudo, vamos pensar no seu todo, na sua saúde, de uma forma geral, física, mental e emocional. Aí você vai conseguir emagrecer. Sim, a dieta pelo tipo sanguíneo, já tive pacientes que perderam até 42 quilos em 10 meses. Né? Emagrece, mas por que emagrece? Porque ela é para emagrecer? Não, porque eu consegui levar ao equilíbrio aquele organismo, né? Então, conseguiu desinflamar o organismo, né? Tirar os alimentos inflamatórios e a pessoa responde com emagrecimento. Perfeitamente. Bom, isto é uma ciência muito grande, eu posso lhe dizer, assim, sem medo de errar, que sempre eu digo isso nos meus cursos, por trás de um simples prato de arroz com feijão, esconde-se uma ciência gigantesca, que é esta ciência do tipo sanguíneo. É incrível, não é? Bom, então cada grupo de sangue é um fator que nos torna únicos. Nós somos únicos, né? Seja ele tipo O, A, B, cada um deles reflete a sua própria química interna, revelando o porquê das doenças, a nossa longevidade, o preparo físico mais adequado e até a nossa saúde emocional. Está tudo interligado. Além ainda da nossa suscetibilidade às doenças mais graves, não é? Aquelas doenças mais graves que cada tipo sanguíneo tem as suas predisposições genéticas, ou seja, já traz da sua ancestralidade determinadas predisposições. E o curioso é que tudo isso tem um porquê. Eu estou escrevendo mais um livro, vai ser o meu 6º, aliás, vai ser o 7º, que eu já estou fazendo o 6º, que é o outro sobre o câncer. O meu 7º está sendo em cima da antropologia dos tipos sanguíneos, que é lindo, lindo. Ele já vai na página 287 e eu não consigo acabar. Em que a gente se vê ao espelho, pela nossa, a gente entende por que, por exemplo, eu sou um tipo O, por que eu sou assim? Por que eu reajo assim? É tão interessante. Na realidade, eu estou reagindo aqui no século XXI igual aos meus ancestrais pré-históricos do tipo O. Olha que curioso. Né? E ruim, porque eu vivo num mundo de selva de pedra, eu não estou mais lá dentro da savana africana. Não é? E pior, enquanto lá só tinha tipo O e a gente dava murros uns nos outros, agora a gente tem que lidar com o A, com o B e com a AB, todos vivendo em sociedade em pleno século XXI. Por isso que nós estamos todos pirados. Porque a gente não se entende, né? Não se alimenta adequadamente para baixar todos esses fatores de estresse. E aí a coisa corre solta. Emília, e assim, aqui na nossa live tem muita gente, eu vi aqui que tem médicos, né, que tem muitas nutris, mas tem pacientes também. Então, a senhora consegue me dar um exemplo? Por exemplo, a senhora falou aí do O, né, do tipo O. A senhora consegue me dar um exemplo dessas especificações do tipo O? Por exemplo, o que é permitido, o que é neutro, o que o tipo O não deve consumir, só para que a gente consiga entender. É claro que não vai dar para falar de todos os tipos sanguíneos em uma hora, né? Mas é só para a gente entender como que funciona isso, assim, quando a gente vai dividir pelo tipo sanguíneo, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo. Tá bom. Que pena esta live não ter horas, não é? Para eu poder aqui explicar tudo. Eu adoro explicar. Mas vamos dar uma pincelada, porque realmente é como você disse. Cada tipo sanguíneo pode comer, pode ingerir mais de 200 tipos de alimentos. Então seria impossível eu aqui ficar falando em todos, né? Sim, mas vamos começar pelo tipo O. Eu vou falar nos 4, tá bom? Para agradar a todo mundo. Vamos começar pelo tipo O. O que uma pessoa do tipo O se beneficia em termos de alimentares? Uma dieta rica em proteína. Essencialmente, uma dieta rica em proteína animal, com muitos vegetais também, sempre para acompanhar, e frutas, claro, adequadas, sob o ponto de vista da genética individual. Em geral, grãos não devem formar uma parte diminuta da sua dieta e a maioria também dos produtos lácteos devem ser evitados, tá bom? Isto é o tipo O. Então, o que é o tipo O? É aquele
o primeiro tipo sanguíneo, que vivia nas savanas africanas, o que ele tinha lá. Se nós pudermos imaginar o que tinha naquele entorno, tinha árvores frondosas, tinha raízes, tinha um pouco de mel, né? Alguns poucos peixes, as raízes principalmente. Então, a alimentação do tipo O, que era o caçador-coletor, aquele que precisava ter força para segurar um mamute, por exemplo, e abatê-lo, exatamente. Ele tinha que ser alimentado dessa forma. Por que esses alimentos impactam a sua saúde emocional positivamente? Raízes, proteínas animais. Por que impactam? Porque ele precisava de ter aquele mecanismo da nossa memória mais primária, na nossa memória reptilínea, digamos assim, ele precisava de estar alerta. Veja bem, um tipo O que estava lá debaixo da sua árvore, de repente, e começava a se aproximar um mamute, e ele dava conta em um determinado momento, ele precisava de estar alerta para contra-atacar, ou para fugir, quando muito. Não é? Então, em que o tipo O se baseia? Catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Essa é a nossa função. Você está vendo eu aqui toda agitada? Eu sou um tipo O clássico. Eu sou um tipo O clássico, entendeu? Então a gente raciocina rápido, pensa rápido, escuta extraordinariamente bem. Tudo isso tem a ver com a nossa ancestralidade pré-histórica. Se eu me alimentar de grãos, você como nutricionista sabe, qualquer pessoa que se alimente exageradamente de grãos, ela vai ficar um quiabo. Né? Ela não vai conseguir. Imagina lá, debaixo da árvore, um tipo O, alimentando-se com grãos que nem tinha, tá? Mas vamos lá imaginar que alguém chegava lá, dava-lhe um prato de grão para ele comer, em que a digestão demorava mais, ele não conseguiria fugir. Não mesmo. Está começando a perceber? Bom, teria um aumento de insulina, até fazer essa digestão toda, né? Ele não teria força mesmo. Ia ter um rebote. Está começando a entender como é que tudo se conjuga? Sim. Pronto. São aqueles também que precisam de exercícios fortes, vigorosos, para jogar fora o estresse, né? Nós precisamos de mecanismos que nos façam jogar fora o estresse, senão ele nos esmaga contra a parede. Então, toda a nossa alimentação é preparada para as nossas demandas internas 100%. Um tipo O bem alimentado é uma usina de força. E estamos falando em mais de 60% da população mundial. Tá bom? Bom, depois, sobre um pano de fundo de milhares de anos, surgiu o tipo A sanguíneo. Totalmente diferente. Ele já não é mais um carnívoro por natureza genética, tá? Ele é um agrário, um agricultor. E ele precisa de fugir dos animais? Não. Por quê? Porque quando ele foi parar, milhares de anos depois, quando ele olhou à volta, não tinha mais as árvores frondosas, né? Não tinha mais aqueles animais de grande porte. Eles perceberam alguma coisa pequenininha em termos de animais, parecido com o que hoje são as galinhas, as aves, né? E também percebeu que o chão era coberto por um tojo, por umas gramíneas. E eles percebiam que esses animais se alimentavam disso. E eles pensaram, bom, se isso é bom para eles, é bom para nós. E começaram a alimentar-se disso porque não tinha outras coisas também. Era frutas, algumas frutas, mais outra vez um mel silvestre, os peixes, etc. E eles começaram a perceber através dessas gramíneas que era isso que os sustentava. Olha bem, eu falei sobre um pano de fundo de milhares de anos, imediatamente conseguiu mudar os dois pilares da sobrevivência humana. Quais são? Sistema digestório e sistema imunitário. Muitos morreram. Imagina, passar de uma condição de carnívoro para um herbívoro, para um vegetariano por natureza genética. Vegetariano, sangue A, né? Com certeza. Gente, entendeu? Impressionante isso, Renata. Muito bom a sua colocação aqui. Agora, olha, esses tipos A, ele já não precisava mais daquela reação de luta ou fuga. Não havia mais esses animais, não tinha mais esses impactos, mas eles precisavam de outra coisa. Muito interessante. Eles precisavam de pensar. Como é que a gente vai... Acabou as gramas do chão. E agora? Ah, meu Deus, tiveram que observar que aquilo era sazonal. E dentro da sazonalidade, era necessário água para fora da sazonalidade, regar. E eles tinham que pensar em como reservar água. E tinham que pensar em como guardar os grãos. Então já não era mais catecolaminas, sabe o que era? Cortisol. Por que o tipo A pensa tanto? Por que o tipo A tem tendência a escutar mal? Porque ele tem que se interiorizar para pensar. Você, quando quer uma opinião a um tipo A, ele não sabe dar na hora.
ele vai pensar. O tipo A não, ela é na hora, ele dá a opinião. O tipo A não. Na hora. Então já é o cortisol. Por outro lado, o cortisol, a gente sabe, você sabe que ele é altamente inflamatório quando é em excesso, né? Então, o tipo A tem que estar bem alimentado e tem que fazer exercícios físicos, digamos assim, mais compatíveis com essa tranquilidade, com essa baixa do cortisol. É o tipo sanguíneo que logo de manhã ele já vem com os índices de cortisol basal mais altos em relação aos outros tipos sanguíneos. Então, eu até brinco muito, viu? Quando a pessoa diz assim, eu sou tipo A, o que é que eu faço para emagrecer? Eu digo, muito simples. É só você procurar uma boa poltrona e um bom livro que você já emagrece. Ah, tá brincando. Eu digo, não tô. É verdade. Os seus índices de cortisol baixam, você não inflama. E aí faz todo sentido, por exemplo, o tipo A, quando você tem um paciente no consultório e ele fala, se eu ficar comendo carboidrato demais, eu engordo com o vento, meu negócio é folha. Exatamente. Ele é um vegetariano por natureza genética. Agora tem uma coisa muito curiosa. Escute isso, Ilma, é vegetariano por natureza genética, porque tem uma paciente minha aqui que ela fala muito isso, ela fala, nossa, olha, eu não posso sair muito da linha, porque se eu sair da linha, eu ganho peso num piscar de olhos. E o sair da linha é tipo comer um bolinho de vez em quando, se alimentar com arroz e feijão todo dia. Ou seja, ele é o do tipo sanguíneo A, eles não toleram isso, né? Uma pergunta inteligente aqui, doutora Emília. Sangue A é mais suscetível ao Covid-19? Olha, isso é muito engraçado. Nós até podemos fazer aqui uma live, porque eu nos meus cursos digo que é o O, e eu continuo afirmando que é o tipo O, que não tem defesas contra vírus. E, porque o sistema imune é mais defasado pela própria carência nutricional, né? É o tipo O que normalmente não tem essa defesa. No entanto, o que a gente está vendo? Ao contrário, que são os tipos A que estão indo à letalidade. Então, eu já tive alguns médicos que fizeram os meus cursos, que disseram, e aí, como é que fica? Aí eu mando a explicação, porque isso é mais fundo do que... Mais profundo. Muito mais. A ciência hoje diz isso porque ela não conhece a fundo a ciência dos tipos sanguíneos. Aquela reação antígeno, se a pessoa é secretora ou não secretora, só o médico sabe isso, entendeu? Então é tudo muito rasteiro, mas não. É o tipo O que é mais letal. Tá, obrigada pela resposta. Pode continuar trabalhando aí o raciocínio do tipo A. Vou dar uma dica para o tipo A emagrecer. Abacaxi aumenta o seu metabolismo. Muito bom o abacaxi, né? Só claro que comido até mais ou menos umas 4, 5 horas da tarde. Nunca se deve comer frutas à noite, obviamente, porque o espaço até ir até não há tempo para queimar, né? Exatamente. Então, sempre comer as frutas, de preferência no primeiro período da manhã. Mas o abacaxi é fantástico, né? Então, tipo A são os peixes, especialmente os peixes mais gordos e também por motivos óbvios, ele precisa de se livrar das inflamações, então o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, ele precisa de tudo isso, né? E enquanto muitos... Exato. Agora, olha, sabe por que o tipo A está morrendo muito? Olha que curioso. Os tipos A, eles não podem tomar leite. O leite para eles transforma-se em muco. E o muco inflama, interrompe todas as vias normais, né? E o que o Covid-19 está proporcionando? Problemas a nível pulmonar, a nível respiratório. Muco, olha aqui a associação interessante, né? Então, produtos lácteos e trigo, o glúten também para o tipo A é uma razia, tá bom? Outra coisa. Se eles insistirem nesse tipo de dieta, eles engordam com muita facilidade. Sem dúvida. Tem muita mais coisa aí, como o tipo A tem mais tendência à anemia e outras cositas más, né? Enfim. Agora vamos para o tipo muito B. Legal. Vamos para o tipo B. É muito curioso. Você sabe que o tipo B é o único tipo que lhe permite tomar leite? Pois é o único tipo sanguíneo que permite tomar leite. Leite, eu não estou falando de caixinha, nem de saquinho, nada dessas coisas. Isso aí não é leite. Isso é um arremedo de leite. Eu estou falando de leite lá, mugido da vaquinha, é o único que pode. Sabe por quê? Por causa dos antígenos. As características do leite, do verdadeiro leite, as características dele
a composição, digamos assim, do leite é D-galactose. E o tipo sanguíneo, o antígeno do tipo sanguíneo B também é D-galactose. O açúcar do antígeno do tipo sanguíneo também é D-galactose. Então é o único tipo que é como se estivesse fazendo uma transfusão de sangue correta. Você está entendendo? Então, o sangue tipo B, o açúcar dele que o diferencia, por isso que ele não é o A, nem é o AB, nem é o O, ele é o B, porque ele tem um açúcar, né, que é o antígeno. O antígeno é formado por moléculas de açúcar, e as moléculas de açúcar do tipo B sanguíneo são à base de D-galactose. E a composição química do leite também é D-galactose. Por que o tipo O pode comer carne vermelha? Porque o tipo O, o seu açúcar é o fucose. E a carne vermelha também é açúcar fucose. Você está entendendo? Por que tem alimentos que são absolutamente desconhecidos ao organismo? Né? Porque eles assumem características, todos os alimentos, que são ou contrárias ou não ao antígeno individualizado do tipo sanguíneo. Simples assim. É ou não é baseado na ciência? É baseado na ciência. Muito bem. Como é que reage o tipo B? O tipo B é o único, portanto, que pode tomar leite, porque também sobre um pano de fundo de milhares de anos, ele foi parar na Cordilheira dos Himalaias. Tá? E ele observou que lá só tem gelo. Ele saiu, veja bem, o homem saiu de 36 graus, não, de 56 graus positivos para 56 graus negativos. Claro que sob um pano de fundo de milhares de anos, mas veja quantos não morreram ali no meio do caminho, até mais alguma vez o seu sistema digestório e o seu sistema imunitário se adequarem. Né? Tanto que eu digo sempre, nós somos sustentados por isso até os dias de hoje. A gente só sobrevive porque existem esses dois sistemas nos amparando. Ok. Então eles chegaram lá e eles observaram aquelas cabras que tem muito lá nas cordilheiras dos Himalaias, né? Aquelas cabras que conseguem subir até na vertical. Ele percebia os filhotinhos mamando e eles não tinham mais nada e eles disseram, poxa, se é bom para os filhotinhos, é bom para nós. E o organismo dele, o sistema digestório, adaptou-se a custas, apesar dos ônus, a eles que morreram aos montes, mas finalmente adaptaram-se ao leite, não é? E a personalidade deles também é totalmente diferente dos outros tipos sanguíneos. É muito interessante essa história. E finalmente, bom, então, para o tipo B, tem alimentos que são horríveis. Por exemplo, amendoim é cancerígeno para o tipo B sanguíneo. O milho causa resistência à insulina. As lentilhas são ruins. O frango, ele não pode comer frango. É o único tipo sanguíneo que não pode comer galinha. Pode comer pato, tipo pode comer peru. Tipo B. Provoca ataques imunológicos. Já os ovos pode comer, não tem problema nenhum. Mas não pode comer a carne do frango. Ela provoca ataques imunitários. Tá bom? Então, tem esses alimentos que são um verdadeiro tiro no pé. E os tipos características... Só uma pergunta. Característica de personalidade do tipo B. Porque você falou do tipo O. Fala do tipo B. São maravilhosos. São maravilhosos. Olha, o tipo B é o Cicerone, que ninguém pode botar defeito. São aqueles que estão bem com a vida. São aqueles que têm vistas de longo alcance. Não se importa se a pessoa é branca, se é preta, se é azul, se é amarela, se eu pinto o cabelo de cor-de-rosa, se eu vou à rua pelada. Eles são muito interessantes. Eles são o caminho do meio da vida. Eles andam sempre... E olha que não têm duas caras, mas eles estão sempre em cima do muro. Eles tanto olham para um lado quanto para o outro. Eles vivem e deixam viver. São maravilhosos. Eu amo os tipos B. Mas quando eles não estão bem, eles podem ser assim preguiçosos, indolentes, imediatamente. E tem um problema muito grave nos tipos B sanguíneos. Enquanto eu falei que o O é catecolaminas, o A é cortisol, eles reagem muito também com cortisol. E tem uma coisa muito grave, que é óxido nítrico. O óxido nítrico, aliás, em nós, é uma substância muito fugaz. No tipo B, ela é mais fugaz ainda. E quando eles não estão bem balanceados, né, quando eles não se alimentam direito, não dormem 8 horas pelo menos por noite, etc., eles tornam-se, essa molécula, ela é mais rápida, isso mexe no sistema nervoso deles e leva a doenças inflamatórias, especialmente a doenças do coração, que eles poderiam muito bem viver sem isso, tá bom? E finalmente os tipos AB. AB.
que eu chamo eles de metamorfose ambulante. Nem eles se conhecem. Por quê? Eles tanto reagem como o tipo A, porque eles são os dois, eles têm os dois antígenos, né? D-galactosamina e N-acetil-galactosamina. São os dois açúcares do tipo, tanto do tipo A quanto do tipo B, respectivamente. Então, o organismo, na questão da personalidade, da alimentação, etc., eles são muito semelhantes. Tem muitas diferenças também, obviamente. Mas, assim, vamos raciocinar de uma forma mais simples. Então, é muito curiosa a alimentação, porque tanto é do tipo A quanto do tipo B. Interessante, né? Demais. Eu estou impressionada, assim, com tanta particularidade que o tipo sanguíneo pode falar da gente. Impressionante demais. Quem é que inventou a fala? Foi o tipo O sanguíneo. Nós passamos da condição de animais de 4 patas para levantarmos as patas e nos levantarmos, né? A partir daí, a gente deixou o grunhido e começou a tentar estabelecer uma relação. Então, todos os tipos sanguíneos devem a nós, do tipo O, a comunicação. E meu esposo é tipo O também. Pronto, e o gosto por viajar. Fala para um tipo O, todo tipo O ama pôr o pé na estrada. Todo. Por quê? Porque foram eles os primeiros a sair. E foram eles que conseguiram chegar. Eles são tão impactantes e tão fortes que eu estou aqui ainda hoje contando a história. E eu sou tipo O. Então a gente tem uma resistência e uma constante de viajar, de saber novas. O tipo O, se é o seu marido, ele é curioso por saber, ele gosta do debate, ele pensa, mas de uma forma rápida, não é como o tipo A. Pensa lá, fica lá quietinho, tá? Bom, todas estas características eu ainda não falei, porque não vai dar tempo e isso vai fazer parte de um curso que eu vou dar. Todas estas características também, eu já dei a pista, né, de catecolaminas, cortisol, óxido nítrico, a mistura dos dois. Nós trazemos, consequentemente, doenças, predisposições a determinadas doenças que esses fatores contribuem. Olha que interessante. Como sair de um câncer, um tipo A sair de um câncer, o tipo A ganhou o bolo da loteria das 3 doenças que atualmente mais matam no planeta. Fora o Covid, né? Que é a doença cardiovascular, o diabetes e o câncer. Por quê? Por causa do cortisol. O tipo A, entendeu? né? Então, como é que a gente pode desatrelar, digamos assim, viver uma... A gente não está condenado. Ter uma predisposição não significa que a gente vai ter que ter essa doença. Eu tenho muitas predisposições, especialmente nos transtornos emocionais. Eu poderia ser demente, eu já poderia estar demente, com Alzheimer, com Parkinson, enfim, com todas essas doenças, esquizofrênica, depressiva, e não estou. Por quê? Porque eu tento me segurar, tento viver uma vida em equilíbrio para que eu não migre. E é isso, basicamente. Doutora, e com relação às deficiências nutricionais, porque assim, tem uma particularidade de cada tipo sanguíneo, né? Poder consumir prioritariamente determinados alimentos e aí acaba excluindo os outros. E aí é uma pergunta interessante. Pode haver deficiência nutricional na dieta do tipo sanguíneo? Jamais. E você, como nutricionista, toda nutricionista, todo profissional de nutrição, se pensar bem, sabe que vários alimentos contêm várias substâncias. Se a gente não pode eventualmente comer um, a gente pode comer outro, não é? Não estamos falando em suplementação alimentar ainda, estamos falando dentro dos alimentos que a gente compra. Dos alimentos. Exatamente. E recomendar realmente que se limitem alimentos, dependendo de cada tipo sanguíneo, em um primeiro momento, especialmente que desconhece o viés de uma alimentação baseada na bioindividualidade dos tipos sanguíneos, pode causar uma preocupação nesse sentido. Mas não é isso que acontece. Olha, vou dar um exemplo, vou só dar um exemplo do tipo O sanguíneo. Olha, vamos falar sobre a deficiência do cálcio, tá? O tipo O sanguíneo seria para ter uma deficiência de cálcio estrutural, porque, veja bem, a gente está comendo carne vermelha, que é isso que não é normalmente recomendado, por causa exatamente do cálcio. Então, são aconselhados, indivíduos do tipo O, eles são aconselhados a não comer muitos produtos lácteos também, porque a gente desconhecia o leite lá na Idade da Pedra, né? E em vez disso, incluir
opções vegetais ricas em cálcio. Por exemplo, brócolis, a gente pode comer brócolis. E a gente sabe que uma xícara cheia de brócolis tem mais cálcio que a mesma xícara cheia de leite, não é? Isso é fato. E é um cálcio biodisponível, né? É um cálcio que para o ser humano a gente absorve muito mais do que o cálcio do leite. Com certeza, com certeza. Então, essas fontes tendem a ser menos absorvíveis do que o cálcio a partir dos produtos lácteos, né? As fontes vegetais tendem a ser menos absorvíveis. Se estiver seguindo uma dieta rica em proteína animal, isso é normalmente o que se fala, não é? Já para outros tipos sanguíneos, a alta ingestão desse tipo de proteína parece ter um efeito oposto, tende a diminuir a absorção do cálcio. Então, nós do tipo A, quanto mais a gente se alimenta de uma alimentação proteica junto com determinados vegetais ricos em cálcio, a nossa absorção é maior. Tanto que o tipo O é o que tem menos osteoporose. É o que tem menos osteoporose. E eu não tenho osteoporose, aliás, eu não tenho, graças a Deus, não tenho. Não tem nada, graças a Deus. Eu não sei o que é sequer. Tem mais de 20 anos que eu não sei tomar sequer, não sei o que é tomar sequer um analgésico ou uma dor de cabeça. Eu não sei o que é isso, eu desconheço. Pergunta que não quer calar. A senhora usa os vibracionais? Uso o antileco, o teloquântico. O antileco e o teloquântico, fui eu que os criei para mim. E vou dizer, para que eu criei? Eu e a Geisa Quental, a doutora Geisa, a gente se juntou as duas. Olha só como o tipo O vai atrás daquilo que ele quer. Eu precisava de deixar as bases da nossa sustentação bem firmes, que é o sistema imunitário e o sistema digestório. E eu arrumei 2 frequenciais para cuidar disso. O sistema digestório eu cuido com o antileque, que eu criei. É só pingar, ó, umas gotinhas, 3 a 5 gotinhas imediatamente antes e imediatamente depois de comer, e anula as lectinas nocivas. Anula, acabou. Elas, antes do almoço e jantar? Não, sempre que você vai comer. As lectinas, elas não tiram folga, né? Elas estão sempre dentro dos alimentos. Então, se você vai comer 4 vezes ao dia, sempre que você for comer, você pinga 3, 4 gotinhas debaixo da língua, segura contando mentalmente até 20. Acabou de comer, limpou a boca, toca e já vai pingar. Por quê? Você não pode deixar que um alimento, alguma coisa, não é só um alimento não, alguma coisa incompatível e chegue no estômago e entre no processo da digestão. Se entrou no processo da digestão e é incompatível, ele vai resistir à hidrólise ácida imediatamente, ou seja, não é digerido. E aí transforma-se em subproduto tóxico. Gente, essa live pode durar 3 horas, tô amando. Eu vou ficar aqui a noite inteira, que eu amo. Eu amo o que eu faço. Meu Deus, assim, é muito conhecimento, né, gente? Quem tá aqui, que é meu seguidor e não segue a doutora Emília, sigam ela aí, ó. É claro que, assim, é porque o meu Instagram chama pro meu público, o da senhora chama pro público da senhora. Mas, assim, eu tô apaixonada, encantada. Bom, então, se você está encantado e se todos que nos estão escutando estão encantados, tá? Eu quero dizer que agora no dia 11, posso falar, né? No curso que eu vou dar. Claro, pode, deve. Agora no dia 11 do mês de julho, vai ser um sábado, eu vou estar online, ao vivo, dando um curso das 2 até mais ou menos umas 6h30. Eu dei esse curso no outro dia, no dia 30 de maio, encheu a sala correndinho, tivemos 100 pessoas, eu nem sabia que não podia ter mais. Como se inscreve? É só mandar o WhatsApp para o meu Instagram, tá bom? Okay. Entra no meu Instagram, manda o WhatsApp e a minha assistente já manda todas as informações. E olha o preço, é um preço mesmo da época de quarentena, que tá todo mundo em casa, e que é a hora da gente aprender. 10 parcelas de R$30 só, com certificado internacional, tá bom? Uau, maravilhoso! E tem muitas ferramentas de apoio, por quem nos está escutando, se é terapeuta, se é médico, se é nutricionista, se é da área da saúde, ele já vai ter essas ferramentas para ajudar o seu paciente, o seu cliente, o seu interagente, seja lá quem for, a fazer aquilo que eu também fazia, que agora eu tenho muito pouco tempo, que é atender pessoalmente alguém. Então, dia 11 de julho, estamos nas últimas inscrições, daqui a menos de 2 semanas. Para quem gostou desse assunto e quer saber muito mais, o primeiro
eu resolvi fazer uma trilogia para não ser muito cansativo. Então, essa trilogia tem 3 séries, claro. A primeira série é o gerenciamento da saúde através da alimentação e dos hábitos de vida, em que é como se eu estivesse do seu lado na cozinha, lá junto com as suas panelas, dizendo, tira isso, coloca aquilo, olha, isso faz mal por causa disso, isso é bom por causa daquilo, entendeu? Eu vou estar com você aí direto. Depois tem os outros 2, que vai ser em agosto e em setembro. Mas inscrevam-se já nesse. Gente, vamos fazer. Eu já fiquei animada já. Ó, o Instagram, doutora, se a gente não terminar a live, ele derruba a gente. Então, tá quase na hora de encerrar. Passa muito rápido. Quando a aula é boa, a gente não vê o tempo passar. Voa, né? Mas eu acho que, em resumo, nós demos uma pincelada na dieta do tipo sanguíneo, que deu pra gente antenar nas nossas especificidades. Eu vou fazer um resumo aqui, na minha leitura, né, que da mesma forma que a gente tem a nossa impressão digital e que fala muito sobre nós, né, o nosso tipo sanguíneo também seria a impressão digital do nosso sangue, é isso, né? Com certeza. Nossas características. Amei Com demais. certeza. E o pessoal Posso falar do meu site? Posso falar do site depois? Pode. Então, o meu site, para quem quiser, lá tem tudo quando se refere a mim, tem muitas matérias, tem os meus livros, tem tudo lá. É www.emiliaogpinheiro.com. E o meu Instagram, bom, as pessoas que estão no meu Instagram já sabem, né? É esse em cima aqui. Emília G. Pinheiro. @Emília G. Pinheiro. Passem isso para os vossos contatos, já que está todo mundo no meu contato e com certeza que eu devo estar pegando pessoas que até não seriam as suas convidadas, mas são as nossas convidadas a partir de agora. Seus também, sim. Difundam bastante esse curso, onde a gente vai estar, onde a gente pode estar interagindo, né? Vamos estar juntos, aprendendo um pouco mais sobre isso. Eu queria pedir para a senhora, o pessoal está pedindo para deixar a live salva. Agora, na hora que o Instagram derrubar a gente aqui, vai ter uma opção, assim, enviar para o IGTV. Aí a senhora clica aqui, ok, enviar para o IGTV. Aí ele vai publicar na sua página do Instagram, no IGTV, tá? Nossa, que legal! E aí eu vou pedir a minha filha para pegar lá, salvar do IGTV, para eu poder publicar na minha página também. Porque eu acredito que acrescentou demais. Quando o Instagram der um cronômetro aí em cima, que na hora que estiver quase caindo, ele vai aparecer. Falta 25 segundos. 20 segundos. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu. A senhora me avisa. Eu vou aproveitar para dar um recadinho aqui também. Que na descrição da minha bio aqui no Instagram, tem o meu canal no Telegram. O canal no Telegram é um canal de dicas nutricionais, onde coloco receitas, orientações, eu faço os convites para as lives lá. É só entrar na descrição do Linktree, na bio, que tem o canal do Telegram, e aí é só se inscrever no canal, porque eu estou lançando no mês que vem um produto digital e ele vai ser anunciado em primeira mão lá no Telegram e depois no Instagram, que é um produto digital super legal, com ênfase de saúde e bem-estar. Então, o pessoal está convidado, né, além de me acompanhar no Instagram, ir lá para o Telegram para receber dicas nutricionais diárias, que vai ser muito bem-vindo lá. Doutora, eu quero te agradecer. A gente está terminando, na verdade, a senhora que vai ter que encerrar, né? Mas como a senhora é minha convidada e nós tivemos que migrar para o seu, quero te agradecer de coração por tamanha generosidade, por tanta entrega, e quero pedir para a gente fazer uma selfie. Vamos fazer uma selfie juntas? Meu batom já tá bom aí. Depois de falar? Tá linda demais. Dá um sorrisão. E você que gostou da live, que foi acrescentada, publica lá nos seus stories, falando sobre a live, o que você achou. Marca a doutora Emília, marca a mim também, porque essa é uma forma de você divulgar o trabalho dela, divulgar o meu trabalho, para a gente poder disseminar informação. Eu falo que o conhecimento, ele não ocupa lugar,
E a gente que é profissional da saúde, quando se propõe a levar conhecimento e educação, faz toda a diferença para o outro. Tá quase caindo aí, doutora? Tá quase caindo. Tá quase Então, caindo. Então, já me despeço de todos. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme. Estou sempre ao dispor, tá bom? Quando quiser, me chama. Adorei conhecê-la, vou chamar mesmo. Um beijo enorme, a gente vai fazer outra live junta. Tudo bem. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tá?